Oi pessoal, aqui é a Bruna e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre o livro Jardim das Borboletas de Dot Hudson. Esse livro eu li no Kindle e eu já comentei com vocês a respeito dele lá no vídeo de melhores leituras do ano, que vai estar aqui nos cards pra vocês conferirem. E eu ainda não tinha tido coragem pra vir comentar com vocês a respeito desse livro, gente, porque eu precisei digerir um pouco toda a história. Esse é um livro que tem vários gatilhos, então eu já deixo aí recomendado que consultem quais são os gatilhos, né? Tem abusos, violências, antes de lerem, porque eu acho que talvez muitas pessoas possam ser sensíveis ao tema. Gente, esse livro, eu, como falei, demorei um pouquinho pra vir aqui comentar com vocês a respeito, porque eu precisei digerir e pensar a respeito da história. Mas antes de eu começar a falar pra vocês sobre as minhas impressões de leitura, eu vou falar pra vocês do que se trata esse livro. Em O Jardim das Borboletas, a gente vai acompanhar a história de uma garota que vai falar para a polícia, ela em depoimento, tudo o que aconteceu com ela enquanto ela estava presa no jardim, que na verdade era um lugar onde várias garotas eram mantidas presas pelo jardineiro. E lá acontecia coisas absurdas, abusos, violências, e elas eram mantidas ali dentro, presas ali dentro, depois de serem sequestradas. E todas elas eram chamadas por nomes de borboletas, né? O nome científico de cada borboleta. Todas elas tinham tatuagens de borboletas nas costas, né? Inteira, todas as costas, tinha uma tatuagem de uma borboleta que era referente à borboleta que elas tinham o nome, né, o nome científico. E essa garota vai nos contando ali, vai contando pra polícia e obviamente o leitor vai lendo ali tudo o que aconteceu com elas ali dentro. Só que a gente começa a desconfiar dessa garota, porque ela começa a nos mostrar que talvez ela não seja 100% confiável. Então a gente começa ali a se questionar se ela é vítima e acabou se transformando em criminosa ali, em cúmplice, para tentar ter algum tipo de benefício, tentar fugir, não sei. Então a gente começa ali a questionar a respeito da veracidade de todos os fatos, porque a gente começa a questionar sobre essa garota. A narração, então, ela vai ser feita entre o presente que é essa garota ali na polícia, né, dentro da sala de investigação, dando o depoimento dela para a polícia. Também a gente vai acompanhar o passado, né, que ela vai nos contando o que de fato aconteceu lá dentro desse jardim e o que aconteceu com essas garotas, e contava também a respeito dessas garotas. E também a gente vai acompanhar um pouco do passado dessa garota, o que aconteceu com ela na infância e na juventude, até o momento em que ela é sequestrada e vai parar nesse cativeiro. E conforme ela vai contando, a gente vai começando a cada vez mais a desconfiar dela, ao mesmo tempo que a gente vai tendo mais empatia, tanto por ela quanto por todas as meninas que estavam lá dentro. E agora eu já vou passar para as minhas impressões, porque eu quero comentar sobre isso. Eu senti, gente, que eu tava lendo um livro baseado em fatos reais. A escrita da autora é tão envolvente e nos coloca realmente dentro daquela história que eu senti como se eu estivesse lendo uma história real, que eu fosse terminar de ler o livro, fosse pra internet, fosse ali pesquisar, ia ter fotos, ia ter retratos dessas meninas, ia ter nome verdadeiro dessas meninas. Parecia que eu tava lendo realmente uma história de true crime. Então eu realmente me apeguei muito às personagens, eu sofri com elas, eu fiquei com raiva com as coisas que aconteciam com elas. E assim, quando ele chega no final, eu terminei o livro literalmente chorando, porque eu acho que eu fiquei com aquela tensão toda durante toda a história. Eu li o livro muito rápido, mas eu tive essa sensação de que eu tava lendo um livro que era verdadeiro, que essas meninas realmente tinham passado por tudo aquilo, que assim, eu terminei o livro chorando, eu não sabia se eu tava chorando de aliviada, de tristeza, de dor. Realmente foi um livro que mexeu comigo em várias maneiras, mexeu em todas as minhas emoções, tanto que foi um dos favoritos do ano. Talvez até possa ser um dos favoritos da vida, porque realmente ele mexeu bastante com as minhas emoções, e sempre que um livro mexe com as minhas emoções, mexe comigo, que eu fico pensando ali por muito tempo sobre o livro, ele com certeza se transforma em livro favorito da vida. Então talvez esse seja um caso aí desse livro. Foi uma sensação realmente de que tava tudo aquilo acontecendo e que eu tava lendo fatos verdadeiros, sabe? Eu acho que a autora foi sensacional na maneira como escreveu, porque ela realmente me deixou com essa sensação. Eu não sei quem já leu o livro aí ou outros livros da autora, se tiveram essa mesma sensação que eu, mas eu realmente fiquei com aquele sentimento de que eu tava lendo uma história real. Então, por isso eu realmente sofri muito lendo os fatos que aconteciam com elas. Eu tinha empatia demais por elas e eu ficava com muita raiva com as coisas que acontecendo. Eu ficava lendo o livro e tentando imaginar todo o ambiente que elas estavam para tentar procurar, tipo, tá, talvez possa ter uma porta em tal lugar. Será que não dá para pular uma árvore? Será que não tem um muro, uma brecha? Cavar um buraco? Eu ficava imaginando várias maneiras de
tipo, tentar encontrar uma maneira que elas pudessem fugir daquele lugar. Como se eu pudesse encontrar uma rota de fuga e pudesse falar com uma delas e dizer, olha, vai pra tal aquele lado que vai fugir, sabe? Realmente eu fiquei muito, muito, muito imersa nessa leitura. Tanto que quando eu terminei, e eu terminei chorando, eu fiquei com a sensação de, o porquê que eu tive esse sentimento? Por que eu chorei? Tanto que é por isso que eu demorei pra vir aqui comentar com vocês a respeito desse livro, porque eu fiquei processando e fiquei pensando bastante a respeito da história. Ele é um livro pesado, como eu falei, porque ele tem esses temas, né? Ele tem esse sequestro dessas várias garotas, tem abusos, violência. Então, realmente, ele é pesado. Ele não deixa nada explícito, mas tu vai entendendo ali perfeitamente as coisas que vão acontecendo. E eu acho que isso dói mais do que propriamente tu ler, assim, de fato tudo que acontece. Eu não sei, mas ele não deixa as coisas explícitas. Mas é claro, assim, não tem como fingir que tu não tá entendendo o que tá acontecendo, sabe? É tudo muito explícito, não sendo explícito. Não sei se eu tô conseguindo explicar pra vocês, gente, mas é basicamente isso. As coisas não são escritas explicitamente, mas tá ali, tu sabe muito bem o que tá acontecendo, assim, com todas as letras, sabe? E é um livro sensacional, como eu falei pra vocês. Eu gostei muito, quero ler outros livros da autora. Quando eu comentei lá no Instagram que eu tava lendo esse livro, várias pessoas vieram comentar que era um livro sensacional. E agora eu entro aí para o hall das pessoas que amaram esse livro, apesar de ser pesado, apesar de ter um tema pesado. Então, assim, a autora é sensacional, a narrativa da autora é muito boa, com certeza eu quero ler outros livros dela, inclusive, quem já leu outros livros dessa autora, por favor, deixe aqui nos comentários, me conta aqui qual foi o livro que vocês mais gostaram, além desse, porque eu quero ler mais livros da autora com toda certeza, ela foi sensacional, e então é uma autora aí que eu quero ler tudo que ela escreve. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa dica de leitura, e eu quero pedir pra vocês, se eu curtir aqui embaixo, caso vocês gostem desse tipo de vídeo, também de se inscreverem e ativarem ali o sininho pra receber a notificação sempre que tiver vídeo novo, e também de me seguir lá no Instagram, porque eu tô sempre comentando as minhas leituras em tempo real. Eu vejo vocês então num próximo vídeo. Um beijão, tchau, tchau!